Bom, vamos lá. Os biomas diferem quanto à fisionomia, estrutura e fatores ambientais relacionados ao clima, como temperatura, quantidade, distribuição das chuvas, solo e altitude. Bom, primeiro, bioma Amazônia. É isso aqui. A Amazônia é o maior bioma do Brasil. Ocupa 61% do território nacional e é formado pelos estados da região Norte, Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, Rondônia e Tocantins. A Lei número 1806 de 1953 inseriu também os estados de Mato Grosso e Maranhão, criando a Amazônia Legal. A biodiversidade da Amazônia. A Amazônia é marcada pela maior bacia hidrográfica de água doce do mundo, a Bacia Amazônica. Também há o rio aéreo evapotranspiração, que leva água em forma de vapor pela região centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Que são as nossas chuvas, né, pessoal? A vegetação característica do bioma amazônico é de árvores altas e também as planícies com matas de várzeas periodicamente inundadas e as matas de igapó permanentemente inundadas. Sociodiversidade do bioma da Amazônia. Na Amazônia vivem 24 milhões de pessoas, 80% delas nas áreas urbanas. Apesar da grande riqueza natural, a região sofre com pobreza e violência no campo, carência de infraestrutura, logística e a agressividade da agroindústria da mineração. O êxodo rural, a população é mestiça, indígena e quilombola. A partir dos anos 60, grandes levas de imigrantes sulistas chegaram na Amazônia, sobretudo no sul do Pará, na Rondônia e sul do Amazonas. Contextualização política. O problema fundamental da Amazônia é o modelo de desenvolvimento adotado para a região, a exploração privada da riqueza natural e pouco investimento do Estado. Ou seja, uma região muito carente, né? Com grande infraestrutura, né? Se fosse bem trabalhada, seria bom. Mas como vocês podem ver, não é. Temos aqui uma população grande, né? Mas que ela vive nos centros urbanos, ou seja, concentrada e passando necessidades, né? Então você tem um lugar grande, bom, dá para plantar, dá para as pessoas se alimentar bem e mesmo assim a miséria ainda, tá? Existem grandes propriedades, grandes empresas que estão aí só visando o lucro, tá? Não o bem-estar da natureza e das pessoas. Ok? Agora a caatinga. A palavra caatinga é de origem indígena e significa mata clara e aberta. Encontra-se envolvido pelo clima semiárido entre a estreita faixa da Mata Atlântica e o Cerrado. É um bioma exclusivamente brasileiro, que abrange territórios de 8 estados, do norte, nordeste e norte de Minas Gerais, onde vivem 27 milhões de pessoas. Olha só que legal, né, pessoal? Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, ou seja, não tem em nenhum outro lugar do mundo. Bom, a biodiversidade. A caatinga representa uma grande riqueza de ambientes e espécies que não é encontrada em nenhum outro bioma. É um ambiente seco, quente e vegetação de savana. Há também áreas serranas, brejos, áreas de clima mais ameno. Esse bioma está sujeito a 2 períodos secos anuais, um de longo período de estiagem, seguido de chuvas intermitentes, e outro de seca curta, seguido de chuvas torrenciais. Ameaças. 80% da caatinga foi alterada por causa dos desmatamentos e das queimadas. Olha só, né, pessoal? Então, 80% dela já foi transformada. Isso é muito. A caatinga abriga 178 espécies de mamíferos, 591 tipos de aves, 177 tipos de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 classes de peixe e 221 espécies de abelhas. Ou seja, são bastante, uma diversidade muito grande, um bioma muito rico. Bom, riquezas e fragilidades. A caatinga, por ser uma vegetação geralmente baixa, favorece a apicultura, bioma propício para a criação de animais de pequeno e médio porte, como cabras, ovelhas e outros adaptados ao clima semiárido. Problemas desafiantes: queimadas, escassez de água potável, desmatamento, desertificação provocada pela economia irresponsável e predadora. Bom, é aquilo lá, né, pessoal? Pessoal tem que transformar o lugar, criar várias cabras, né, vários animais diferentes, vai destruindo o ambiente, a paisagem vai sendo transformada. Bom, aproximadamente 40% da população do bioma caatinga ainda está no meio rural, sendo considerada a região mais ruralizada do Brasil.
A população dos centros padece de problemas como a falta de saneamento, violência, ausência de moradia adequada, ocupação desordenada, criminalidade e etc. Ok? Bom, agora o bioma cerrado. O cerrado tem duas estações climáticas bem definidas, a chuvosa e a seca. O solo é de composição arenosa e é considerado o bioma brasileiro mais antigo. O cerrado está na região centro-oeste e no oeste de Minas Gerais, no sul do Maranhão e do Piauí. No cerrado vivem 22 milhões de pessoas. Características do cerrado. No cerrado está a nascente das três maiores bacias da América do Sul, a Amazônica, Tocantins, São Francisco e o Prata. Tem um elevado potencial aquífero e grande biodiversidade. Esse bioma abriga mais de 6,5 mil espécies de plantas já catalogadas. O cerrado tem um clima tropical, quente e subúmido, com uma estação seca, eixo e uma chuvosa, temperatura média anual de 22 a 27 graus. O cerrado tem extensas chapadas e áreas de florestas ribeirinhas. O cerrado não produz água, mas acumula água das chuvas em seu subsolo poroso. Os biomas amazônico e cerrado se unem perfeitamente para a produção das distribuições de água para o Brasil. É interessante, né, pessoal, falar aqui de solo poroso. Solo poroso significa aquele solo que ele absorve muito bem a água, né? Então, o seu lençol freático é muito rico. Biodiversidade. Tem uma diversidade muito grande aí, né, de animais. Existem povos originários da terra, né, que são os indígenas, são os primeiros habitantes do cerrado. A beleza e a fragilidade. Né? O cerrado abastece a bacia do Rio São Francisco. Apesar de ser tão antigo, o cerrado é frágil em sua capacidade de resistência e regeneração, ou seja, ele demora, né, para se recompor. Tudo bem? Realidade política. O avanço sobre o cerrado e a ocupação desordenada em vista da exploração econômica, com a destruição da biodiversidade e ameaça à vida e cultura dos povos originários e comunidades tradicionais. Né? O agronegócio ele avança amparado pela política e o governo gera graves males, ou seja, produzir muito, né? Ele tem uma consequência muito grande. Produz amplo desmatamento, sequestra a terra dos povos e comunidades tradicionais, utiliza química, né, no solo, com agrotóxicos, altera o regime das águas, está modificando. Então, essa mudança já é perceptível que está acontecendo, tá? Aquecimento da temperatura, né? O solo, desaparecimento de vários tipos de animais. Agora o bioma Mata Atlântica, que é o que a gente conhece, que a gente vive, tá? A Mata Atlântica abrange uma área equivalente a 1.315.460 km², estende-se originalmente por 17 estados. Hoje restam 8,5% de remanescentes florestais. Desde a chegada dos colonizadores, a Mata Atlântica vem sendo destruída, começando com a exploração do pau-brasil. Então, a Mata Atlântica foi a que foi mais destruída, e que teve mais contato, né? Porque na região litorânea. A vegetação da Mata Atlântica é a floresta composta por várias árvores altas e relacionadas ao clima quente e úmido. Ameaças. A devastação da araucária ocorreu a partir do século XX, com a intensa exploração da agricultura, agropecuária e a expansão urbana desorganizada. Existem vários povos originários e a cultura sobre sua cultura. Né? Que vários povos são esses? Tamoio, Terminojó, Tupiniquim, Caetés, Tabajara, Potiguar, Pataxó, Guarani. Eles ocupam esse imenso território litorâneo brasileiro. Né? Os colonizadores espalharam doenças, usaram os índios como escravos, soldados nas guerras. Tá? Hoje essas várias comunidades são muito mais reduzidas. Tá? E a sua localização original também. Tá? Muitos não ficam mais onde historicamente eles pertenciam. Beleza e fragilidade do bioma Mata Atlântica. Como a Mata Atlântica fica na zona litorânea e a maior parte da população também fica na zona litorânea, ela faz com que o modo da população criar moradias ela não seja do modo correto. Né? Então, normalmente, ela começa a morar em barrancos, né? Em morros, lugares onde pode acontecer deslizamento, como vocês estão vendo aqui na foto. Né? São vários problemas. Né? Tudo bem? Aqui os mananciais, encostos de morros,
Lembrando, tá, pessoal? Porque eles escolhem esses locais. Porque perto dos centros urbanos não tem condição, né? E às vezes é um custo muito grande morar nesses centros urbanos. Então eles vão para lugares próximos aos centros urbanos. São esses locais aí. Bioma Pantanal. O Pantanal é considerado uma das maiores extensões úmidas e contínuas do planeta. O Pantanal é um bioma praticamente exclusivo do Brasil, pois apenas uma pequena faixa dele é dentre outros países, Paraguai e Bolívia. Características naturais, tá? Uma vegetação caracterizada por inundações de longa duração, vegetação predominante é a savana, cobertura vegetal original de áreas que circundam o Pantanal foi em grande parte substituída por árvores, lavouras e pastagem. Aí tem as cheias, uma fauna constituída por várias espécies de aves, peixes, mamíferos e répteis. Tem vários povos originários também de lá, né, indígenas. Temos a beleza, né, das cheias do rio, né, que quando eles enchem permite o deslocamento de várias espécies diferentes. Qual é a ameaça? A ameaça é assim como a do cerrado, é a expansão desordenada e rápida da agropecuária, com a utilização de produtos agroquímicos, e a exploração de diamantes e de ouro nos planaltos, com a utilização intensiva de mercúrio. Tá? Então você utiliza essas ferramentas, né, vamos assim dizer, que prejudicam o meio ambiente de lá, certo? Sem falar, né, da caça, da venda de peles de animais silvestres, né, vários animais diferentes que tem aí no Pantanal. Bom, o Pampa. O Pampa está presente no Rio Grande do Sul, ocupando 63% do território do estado. Também se estende pelo Uruguai e pela Argentina. É marcado por clima chuvoso, né, seco, regular, com frentes polares e temperaturas negativas no inverno. Esse clima frio e seco, a vegetação não consegue desenvolver, sendo constituída principalmente por gramíneas. Né? São essas gramíneas pequenas, certo? Bom, características dessa biodiversidade. Predominante pampa constituída de ervas e arbustos. A fauna é expressiva, com quase 500 espécies de aves. Também ocorrem mais de 100 espécies de mamíferos. O vento é uma das características marcantes do cenário dos pampas. A ameaça, expansão das monoculturas, promove a rápida degradação e descaracterização das paisagens naturais do bioma pampa. Tem povos originários também lá, né, no Rio Grande do Sul. E os desafios. As iniciativas governamentais que contrariaram a vocação natural da região para a pecuária e o turismo, grandes plantios de pinos, eucaliptos, deserto verde. Quando a gente fala deserto verde, é isso, tá, pessoal? Parece que é uma área bem florestada, né? Mas ela deixa muito a desejar. Né? Não tem diversidade nenhuma, não tem vida, né? É só uma produção de eucalipto, ok? Causa impactos ambientais, como alteração dos recursos hídricos, interfere no regime dos ventos e de evaporação. Outra preocupação, ampliação da área de trigo, soja, arroz, mamona, ok? O que é uma região? Na região geográfica, busca-se explicar as transformações do espaço geográfico através da apropriação humana. O desenvolvimento técnico ao longo do processo histórico cria marcas e identidades territoriais. Dessa maneira, uma região contempla um conjunto de características espaciais que a individualizam. Podemos dizer que regionalizar é criar conjuntos espaciais, levando em conta condições do clima, relevo, vegetação, hidrografia, aspectos demográficos, culturais, econômicos e políticos. Como começou essa regionalização? Começou lá, tá? Vou vocês lerem com calma, tá, pessoal? Vai dando pausa aí. Começou lá em 1936 com o presidente Getúlio Vargas, tá? Que essa é a ideia de catalogar tudo que tem no Brasil, né? Distância, pessoas, né? Fazer esse levantamento, ok? Por exemplo, com critérios homogêneos, fisiográficos, clima, relevo, vegetação, o que é uma área urbana, questão do trabalho, tá?
Isso foi muito importante no Brasil, essa criação do IBGE, porque a gente vai começar a conhecer um pouco mais do Brasil. Ou seja, não especular como talvez seria, mas vai tendo mais ou menos uma diretriz correta do que é o Brasil de verdade. Bom, a gente representou um pouco agora sobre as características do nosso país. O que vocês vão fazer agora? Tá? Vocês vão fazer a apostila de vocês, e as dúvidas que vocês tiverem na apostila, vocês vão estar falando comigo aí, tudo bem? Bom, até mais e boa